que devemos ou queremos transgredir, né? Não é qualquer transgressão, não é qualquer liberdade que a gente também deve se dar, se autorizar. Hoje tem pessoas que falam em nome da liberdade de expressão e que, na verdade, elas falam sobre uma libertinagem, elas falam sobre o direito de agredir outras pessoas. E eu acho que esse ponto é muito importante ser resguardado. Eu acho que se a gente quer transgredir, é transgredir por um lado e preservar alguma coisa pelo outro, né? Que é uma ideia paradoxal, mas que ao mesmo tempo é uma ideia de preservar alguma coisa no sentido da humanidade, da civilização, né? Que é da democracia, né? Que são valores que, pelo menos eu pessoalmente prezo muito e que eu acho muito importante que sejam preservados. Então, se a gente transgride, aquilo que vai contra, né, a liberdade, a democracia, o humanismo, no sentido do respeito ao próximo, né? Eu acho que essa que é a transgressão que vale a pena a gente empreender, seja na vida ou seja na arte, né? Com tantos escritores que nos inspiraram e que arriscaram suas vidas, porventura, e de cujos livros nós saímos ilesos, resta a nós tentarmos seguir esse exemplo e tentar fazer como eles e nos arriscarmos, não termos medo e contarmos histórias que sejam incômodas, que sejam como aquela pessoa estranha que bate a sua porta no meio da noite, que não é a polícia, obviamente, mas um estranho mesmo. E você quer saber quem é, e por que ele tem esse cheiro estranho, fala essa língua estranha, tem um hálito estranho, tudo é estranho nele. Mas de alguma forma ele te cativa, você está curioso, você não sabe se abre a porta ou não, mas ele bate na janela, você não abre a janela, ele sobe o telhado, ele está em cima do seu telhado, ele te incomoda, mas você quer saber quem ele é, quem é essa pessoa, por que ele está batendo. O escritor, se ele conseguir de alguma forma com que o leitor abra essa porta, essa janela, eu me consideraria feliz. Desde cedo fui marcado por muitos autores que me levaram a questionar e a levar a querer escrever sobre a maré, mas também sobre ir contra a maré. Minha grande referência nisso talvez tenha sido muito Saramago, numa primeira vertente, porque foi o autor que mais me influenciou a refletir sobre o que é estar na maré ou ser influenciado para estar dentro daquela narrativa ou forma de estar e depois ir contra isso. Grande influência em mim. Mais tarde o Gonçalo M. Tavares também veio a ter grande influência nesse sentido. E as folhas de rascunho, na minha ótica, é mesmo isso, é enfrentar aquilo que temos como garantido no hoje. O hoje rapidamente desaparece e se não prestamos atenção, como a Fernanda estava a falar, o hoje não é mesmo garantido. Assim, a história do pensamento é engraçada porque o pensamento crítico, ele é sempre que é alguém poder fazer uma reflexão sobre isso, né? Uma criança poder fazer uma pergunta, contestar uma pergunta, fazer uma pergunta na escola, por exemplo, né? E isso dos governos que têm uma tendência autoritária sempre é visto como o pensamento crítico como sendo algo de ideologia, né? Ou seja, talvez porque lá atrás o marxismo tinha uma dialética como ferramenta, ou seja, a conversa ia e voltava, ou mais atrás ainda, Sócrates fazia isso, a conversa ia e voltava, né? Tanto é que o ensinamento dele ficou numa forma de diálogo, né? Era a conversa, vinha, voltava, pergunta, depois por que isso, por que aquilo. Então o questionamento que vem dessa ferramenta que é o pensamento, né? Você é capaz de poder fazer uma pergunta, né? e estranhar, ter um estranhamento, é um pouco visto pelos governos autoritários como se fosse uma coisa ideológica, como se alguém estivesse ensinando na escola alguma ideologia, porque para que se evite, de certa forma, que essa pessoa tenha uma consciência crítica.
não precisa ser de esquerda ou de direita, mas tem uma consciência crítica, capaz de dialogar e se questionar o que está acontecendo, né? Então o escritor, ele é essa criança, ele tem que ser, né? A Fernanda falou, não se faz uma literatura de ativismo, né? Mas ele tem que ser essa criança e tem que ter esse estranhamento sempre diante das coisas. Na hora de escrever, ele tem que ter esse estranhamento, essa capacidade de, talvez até num texto que pareça uma resposta, entrega uma resposta a alguém, mas é um texto que tem que suscitar também uma pergunta. Essa pessoa, quando ela terminar o livro, o ideal é que quando a pessoa termine um livro, ela não sai desse livro da mesma forma que entrou.